bom dia, né? Vamos então iniciar o conteúdo de Síndrome da Aspiração Meconial, que é uma das principais síndromes que acontece com o bebê pós-termo. Não sei se vocês leram aí, mas é diferente de quase tudo que eu falei para vocês. A Síndrome da Aspiração Meconial, ela não é tão comum em criança pré-termo. Alguém sabe me dizer por quê? Porque a criança, ela não é pré-termo, pelo contrário, ela é pós-termo. Aí Tá, quando mas a gestação hum, passa de 40 semanas, a criança estimula o peristaltismo da criança, onde que o esfíncter não segura, onde ele faz cocô, né, que isso aham. libera o mecônio e isso ele engorda. Isso. Exatamente. Então, nada mais é do que quando a criança tem uma evacuação dentro da vida intrauterina, ela vai evacuar ali no meio, né, intrauterino, e aquele líquido amniótico com a presença dessas fezes, que a gente denomina de mecônio, a criança, quando ela nasce, ela pode broncoaspirar aquilo porque a cavidade oral dela fica extremamente cheia de líquido amniótico, né, no nascimento. E aí, se você não conseguir aspirar, ela pode broncoaspirar aquilo e ele se alojar dentro dos brônquios, né, e dos bronquíolos, provocando a síndrome da aspiração meconial. Então, a criança ter o mecônio, eliminar o mecônio, não significa que ela vai ter a síndrome da aspiração meconial. Então, vamos lá. Então, mecônio significa, né, semelhante a ópio, que é o nome, o conteúdo dele é bem semelhante ao ópio, beleza? É composto em sua grande maioria por água, de 70 a 80%, mas também mucopolissacarídeos, proteínas e bile. Então, o que que é o mecônio em si? Qual de vocês consegue me dizer o que que é o mecônio? Não é que eu quero saber se ele é fezes, não é isso. Eu quero saber o que que ele é em si, da onde ele é produzido, porque a criança não comeu. Então ele vem de onde? Uai, ninguém? Ele vem de restos, né, epiteliais, de sangue, isso aí, vai a formação, né, Exatamente. a Ele é formação. restos epiteliais, ou seja, durante a construção ou a elaboração ali daquele intestino, durante a formação do intestino, as células elas vão descamando, o tecido ele vai descamando internamente para criar novos tecidos e, consequentemente, deixar mais revitalizado para que, quando a criança nasça, o intestino ele esteja preparado para poder fazer sua função, que é de absorção. Então ele faz o quê? Ele vai descamando e vai acumulando ali dentro da cavidade intestinal. O seu organismo, sai. O seu organismo, quando o bebê ali intrauterino, ele produz substância biliosa, né? Que a gente já falou da bile lá quando estava falando da icterícia neonatal. Então, a criança, ela produz essa bile também é jogada ali dentro do intestino. Então, junta restos de sangue, restos de tecidos epiteliais e restos e contingente ou quantidade de bile e aquelas três substâncias ali formam o mecônio. Como vocês sabem, a bile ela contém bilirrubina, que se ela não for eliminada, ela pode ser tóxica para o organismo, não é isso? E aí o indivíduo tem que eliminar, ou através das fezes ou através da urina. Então, como a criança ainda não está fazendo toda essa reabsorção dessa bilirrubina, nada relacionado a isso, ela fica armazenada ali, porque o quantitativo que ele elimina é pouco. Então vai acumulando ali depois da 16ª, 20ª semana de gestação, normalmente ele se inicia a produção ali no ilho distal, e aí essa produção vai se tornando ali acumulada, acumulada, acumulada. Quando a criança nasce, ou próximo ou após as 40 semanas, 42 semanas, que é mais comum do que das 40, porque a criança considerada termo, ela varia entre 38 e 42 semanas. Então ela tem esse prazo. Então, a gente chama de criança pós-termo aquela criança que está depois das 32 semanas. Então, a criança ali, depois das 40 semanas,
ela tem uma grande chance de já começar os movimentos peristálticos, iniciar o peristaltismo, os movimentos intestinais, o que vai promover a evacuação dessa substância no líquido amniótico. Só que eu não posso afirmar que toda criança vai fazer isso. Muitas podem fazer, mas outras podem não realizar. Então, a criança pode evacuar. Só que se ela evacuar, isso não quer dizer que ela terá síndrome. Ela só evacuou ali no líquido amniótico. Quanto mais tempo a criança evacuou e permaneceu dentro da vida intrauterina ali, ela permaneceu nadando naquele mecônio, o mecônio ele vai grudando na pele, certo? Então ele vai grudando, vai deixando marcas escuras, porque ele é extremamente escuro, ele vai grudando e deixando marcas escuras na pele do bebê. O bebê ele é revestido por uma substância, né, que faz a proteção da pele dele quando ele nasce, é como se fosse um sebo chamado vernix. Então, esse vernix ele vai saindo, certo? Porque a criança já vai passando da idade e o mecônio ele se gruda à pele, beleza? Então, a idade gestacional é de crianças maiores de 42 semanas, sendo que 35% dessas crianças maiores de 42 semanas vão eliminar o mecônio na vida intrauterina, tá? Então, o que é a síndrome da aspiração meconial? Não é só a eliminação de mecônio. Então, a síndrome da aspiração meconial é caracterizada por uma insuficiência respiratória do neonatal, né, devido à presença de líquido amniótico com mecônio dentro dos achados radiográficos, né, dentro das estruturas pulmonares, né, que podem ter explicação por sintomas iniciais ou por sintomas progressivos, ou sintomas após ali os primeiros dias de vida. Normalmente o bebê vai ter problema ali logo no início da vida dele, nas primeiras horas de vida, porque o mecônio é extremamente tóxico e ele vai provocar, a fisiopatologia que eu vou explicar para vocês, ele vai provocar danos imediatos ao sistema respiratório. Então, na epidemiologia dos fatores de risco, né, estima-se que o líquido amniótico, né, com mecônio, de 11 a 22% de todos os partos, né, provocam síndrome da aspiração meconial. De 22% dos partos que tem, né, de 11 a 22% das crianças que têm liberação do líquido com líquido amniótico com presença de mecônio, desses partos dessas crianças, 2 a 3% possuem a síndrome da aspiração meconial. Então vamos lá. Eu tenho criança acima de 42 semanas que tem presença de mecônio no líquido amniótico. Dos bebês que nascem, a estimativa é de que 11 a 22% tem mecônio no líquido amniótico. Dessa estimativa, desse total, eu tenho 2 a 3% que vão desenvolver a síndrome da aspiração meconial, beleza? Normalmente, ela é maior em criança PIG, pequeno para a idade gestacional, estando pós-termo, beleza? Então, ela é pequena para a idade gestacional, porém, ela é pós-termo. Então, a quantidade de quilos que a criança tem que ter quando ela nasce é 2,5 kg a 4 quilos. Se a criança tiver 2 quilos e ela tiver 42 semanas, ela é uma criança o quê? PIG, né? Pequena para a idade gestacional. Ela deveria ter mais do que? Ela deveria ter mais de 2,5 kg. Então, é mais comum nessas crianças que nascem com pequenas para a idade gestacional e também com a idade gestacional acima de 42 semanas. Se correlaciona de forma diretamente proporcional à idade gestacional, sendo rara em crianças com menos de 34 semanas. Alguém sabe me dizer por que é extremamente raro em crianças pré-termo? Ninguém? É porque ela ainda não desenvolveu os movimentos peristálticos? Não só ela não desenvolveu os movimentos peristálticos e o quantitativo de produção de mecônio ainda é menor, entendeu? Mas principalmente porque Uhum. ela não desenvolveu os movimentos peristálticos, consequentemente ela não tem como evacuar, tá? Ok. Quando você tem a presença do líquido amniótico com presença de mecônio, você tem ligado sofrimento fetal e também asfixia intrauterina.
Essa asfixia intrauterina é uma diminuição devido à presença de mecônio sendo reabsorvido, né? Porque a criança vai engolir aquilo, ela evacuou, certo? Tá no líquido amniótico, ela pode engolir aquilo, e aquilo, de certa forma, se a criança já evacuou, significa que o intestino já está preparado para absorver. Então, ela reabsorvendo esse mecônio, ela pode causar toxicidade e pode causar hipóxia das células, tá? Diminuição da oxigenação das células. Então, eu tenho a diminuição da oxigenação do bebê intrauterino, que a gente chama de hipóxia intraútero. Isso vai aumentar o peristaltismo, vai provocar o relaxamento do esfíncter, que vai provocar a liberação. Então, essa diminuição da oxigenação no bebê intrauterino, ela pode acontecer porque o bebê já passou da hora de nascer. A produção, sim, sim, Irani. A produção beleza? Mas para ter uma quantidade significativa, tem que ter mais de 34 semanas. Continuando. Então, a criança já deveria ter nascido ali com 38 a 42 semanas, né? Passou de 42 semanas, vai reduzindo a oxigenação pela placenta. Então, eu tenho uma diminuição da oxigenação que vai provocar hipóxia intrauterina. Essa hipóxia intrauterina vai ter o aumento dos peristaltismos do bebê, porque entende como se o bebê já tivesse preparado para nascer. Eu tenho um relaxamento esficteriano que estaria fechado e o bebê elimina o mecônio no líquido amniótico, tá? Então, olha só. Tem a fisiologia assim, quando a criança tem mecônio, né? Eu vou virar a lente que é mais fácil para eu mostrar para vocês. Olha só, quando a criança ela tem líquido amniótico, né, com presença de mecônio, ela pode ter o casting, que é a presença, né, desse líquido amniótico dentro, e a criança pode ter uma aspiração ali dentro da vida intrauterina, beleza? Então, ela vai direto para a síndrome da aspiração meconial. Mas a criança, ela pode nascer, aí no nascimento, eu tenho uma reanimação adequada e ela vai viver normal. Aí essa parte daqui, ela vai embora, sobrevive, beleza, não tem problema. Agora aqui não. No nascimento, eu tenho automaticamente uma aspiração pelo pulmão do mecônio, o que pode provocar diretamente a síndrome da aspiração meconial. Essa síndrome, ela vai ocasionar 3 situações. Primeira, obstrução mecânica, ou seja, eu entrei conteúdo dentro da cavidade pulmonar que não deveria estar ali, beleza? Então, ela obstruiu a passagem do ar. Ela pode ser completa ou ela pode ser incompleta. Quando a obstrução por mecônio ela é completa, o que vai acontecer? Eu tenho automaticamente uma atelectasia. O que é a atelectasia? Eu tenho os brônquios grudados, certo? Os brônquios grudam, acabou, não tem como a passagem do ar entrar. A gente chama isso de shunt intrapulmonar, beleza? Quando eu preciso fazer isso aqui, tem como reverter? Tem. Quando eu coloco a criança em ECMO, em respiração extracorpórea, mas a chance de eu fazer isso antes da criança morrer é muito pequena, beleza? Quando a obstrução, que é o que acontece na maioria das vezes, é uma obstrução incompleta. Eu faço mecanismo de válvula, ele atua no mecanismo de válvula e a criança começa a ter hiperinsuflação. Por quê? Porque o quantitativo do pulmão que está sendo usado é muito pequeno. Então a criança começa a insuflar, hiperinsuflar o tórax, tá? O que não é comum. Por quê? Porque a criança respira por onde, basicamente? Pelo abdômen, não é isso? Respiração diafragmática. Então, ela não consegue expandir igual um adulto. Então, ela vai expandir, você vê o abdômen estendendo assim, tá? Mas ela pode ter, na síndrome da aspiração meconial, ela também, quando não tem obstrução, ela tem a pneumonite química, né? Que é com a diminuição dos surfactantes. Quando a criança nasce, ela continua produzindo surfactantes, que é um maturador do sistema respiratório, no caso dos pulmões.
Surfactantes vai ajudar na maturação, que vai promover a cada vez melhor a respiração daquele bebê. Se a pneumonite química, com a presença da substância meconial, ela vai causar um processo inflamatório dentro dos pulmões, o que vai provocar uma hipóxia, uma hipercapnia, o que vai provocar um futuro shunt pulmonar, certo? E se eu tiver uma síndrome da aspiração meconial, que vai provocar um processo infeccioso, certo? Não é uma inflamação química, é uma infecção por agentes patogênicos, eu também vou ter uma hipóxia, uma hipercapnia e com certeza eu vou ter o quê? Uma acidose. A chance da criança reverter essas três coisas aqui, gente, dependendo do peso dessa criança, é extremamente difícil. Então, a criança evolui para hipóxia, hipercapnia e acidose respiratória. E evolui futuramente para uma acidose metabólica e também para uma parada cardiorrespiratória. Beleza? Então, a chance do bebezinho morrer é muito grande, tá? Entenderam? Ninguém falou, não? Continua. Então, vamos para as manifestações clínicas. As manifestações clínicas, elas são bem significativas, mas é interessante a gente analisar, né, se essa criança está à idade gestacional dela, então a anamnese do pré-natal desse bebê, né? Então, neonatos com síndrome de aspiração meconial têm história de presença de líquido amniótico, né, de mecônio no líquido amniótico, são frequentemente RNs pós-termos e pequeno para a idade gestacional. Muitos nascem já com problemas respiratórios, devido ter demorado um tempo para poder nascer, e a criança começa a ter hipóxia, né, intrauterina, ela diminui a oxigenação dos tecidos do bebê, porque ele já era para ter nascido, que a gente chama de sofrimento fetal, a criança entra em sofrimento fetal. Então, muitos nascem já deprimidos do sistema respiratório. No exame físico, as evidências de pós-parto, né? Nós temos a pele descamativas, unhas longas e diminuição do vernix. Lembra que eu falei para vocês que quando a criança passa de 32 semanas, o vernix vai saindo e se tiver mecônio, o mecônio gruda na pele, tá? Então a pele fica descamativa, as unhas dos bebês são um pouco maiores, tá? E o vernix vai saindo. O vernix no cordão umbilical e as unhas podem estar impregnadas pelo mecônio. Então fica tudo preto, fica preta a pele do bebê, fica preto do lado ali do cordão umbilical, né? Toda a parte do cordão umbilical, as unhas do bebê também ficam bem escuras. Então você pega o bebê na mão ali na hora do nascimento, você sabe que essa criança tem enorme chance de desenvolver a síndrome da aspiração meconial. Tá? Então a gente tem que correr para fazer todos os cuidados antes dela desenvolver, porque a chance dela reverter depois que ela já teve é muito difícil. Não vou dizer que é impossível, porque não é, mas é difícil, tá? Principalmente porque o bebê já é normalmente é um bebê pequeno para a idade gestacional, ou seja, ele é baixo peso para aquela idade. Então, ele já não tem uma resistência tão grande quanto um bebê que nasceria ali dentro dos seus 3 quilos, 3,5 kg, que seria o ideal, tá? No exame físico, geralmente as unhas começam a atingir-se ali com 6 horas de presença de vernix na vida intrauterina, tá? O vernix, ele vai sumindo, né, do corpo do bebê ali 12 a 14 horas após a exposição do mecônio. Geralmente a criança nasce taquipneica e cianótica, a diminuição da complacência pulmonar, e ela utiliza muitos músculos acessórios, né, demonstrando um esforço respiratório muito maior. Aí fica assim, ele não consegue expandir, né, porque ele não tem caixa torácica para isso. Então a barriguinha dele fica trabalhando dobrado, que é os músculos acessórios, principalmente o diafragma, e você vê batimento de asa de nariz, né, a criança fica assim o tempo todo, tá? Então, eu tenho hipersuflação por ocasião do tórax intonel, que pode também apresentar devido a ela ser pequena para a idade gestacional. Ausculta pulmonar
ela vai revelar roncos estertores pela presença de secreção dentro dos brônquios e dos bronquíolos, certo? Claro que eu só vou conseguir fazer essa ausculta depois que a criança nasce, tá? Alguns pacientes podem ser assintomáticos ao nascimento, igual eu falei para vocês, a maioria tem problema. Nasceu, a gente já vê que tem problema, já vê sinais e sintomas de insuficiência respiratória. Já outros que não teve um grande quantitativo de mecônio aspirado, né, de líquido amniótico com presença de mecônico aspirado, ele pode não apresentar sintomas, e aí ele vai apresentar mais tardiamente. Você acredita que esses são os que mais morrem, gente? Porque a gente não percebe o problema ali, e a criança aspirou e não foi feito nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de tratamento. E aí, a toxicidade, né, por ele ser uma substância tóxica, né, ela vai causar aquela segunda situação que ela vai causar uma pneumonite crítica, química, e aí a criança manifesta todas as situações, mas você às vezes não consegue reverter o quadro porque já causou uma toxicidade, né? E evolui muito rápido para uma acidose e a criança evolui para o óbito, tá? O diagnóstico da síndrome da aspiração meconial precisa ser considerado em todo neonato com presença de mecônio em líquido amniótico. Então, você assim, toda criança que tem líquido amniótico meconial, né, que tem mecônio no líquido, ela vai ter a síndrome? Eu já vou repetir, não. Mas ela pode apresentar. Então, toda criança que tiver mecônio, liberou mecônio, eu vou fazer assistência a ela. Eu não vou deixar ela embora antes de eu ter certeza que essa criança não teve, não vai evoluir para a síndrome de aspiração meconial, né? Então, vou fazer todos os cuidados para que, se ela teve aspiração ou não teve aspiração, ela vai evoluir bem, tá? O diagnóstico é apoiado principalmente pelo raio-x de tórax, mas eu acho tão bonitinho. Eu adoro falar de raio-x porque a gente tem técnico em radiologia. Possivelmente ele já fez alguma radiologia interessante, um raio-x interessantíssimo em RN. Já fez, Humberto? Em RN não, professora. Só acho que o Sério? mais novo que eu peguei foi uma criança de 2 anos. Ah, não. Então você não viu, não. Mas é de 2 anos, dá do mesmo jeito. Você vai fazer o raio-x de tórax no RN, você faz o raio-x de tórax, de crânio, de membros superiores, de bacia, de quadril, vê tudo. Porque pega tudo. Uhum. Então, é um raio-x de Pego, tudo, pego, né? Não vai... pego um chassi por 40, dá pra encaixar ele certinho lá dentro. Então, ele pega ele quase inteiro, é o raio-x de corpo total. Mas tem como, né, aproximar, fazer só de tórax, mas que pega tórax, daqui para baixo pega tudo, até o quadril pega tudo, não tem jeito. Então, o exame, né, o diagnóstico final é o raio-x de tórax, porque você vai ver que não vai ter a presença da entrada do ar, e o Humberto vai saber bem explicar melhor do que eu, mas quando no raio-x a coloração é escura, você tem entrada e saída de ar. Quando você fica com achados brancos, né, claros, significa que o ar não está conseguindo passar, certo? Está obstruído o ar ou, né, tem presença de processo inflamatório, como é o caso nas pneumonias, tá? Mas lá vai estar a telectasia. Então, literalmente, é como se tivesse uma tarja branca, né? Como se tivesse um risco branco todinho naquela região do lobo que foi do brônquio, do bronquíolo, do lobo que foi afetado, tá? A telectasia, eu acredito que o Humberto já tenha visto, né? Algum raio-x com a telectasia, que nada mais é do que essa tarja branca, como se fosse um risco grandão, assim, uma faixa branca inteirinha. Eu acho extremamente interessante quando tem isso. Isso acontece também na tuberculose, quando evolui a tuberculose, sabe? O cara perde a parte pulmonar, tumor de pulmão também, câncer CA de pulmão também pode provocar. Então, no raio-x de tórax, áreas de atelectasia, consolidação em ambos os pulmões, áreas adjacentes distendidas e hiperexpandidas, né? Então, o tórax do bichinho vai estar expandido, porque, como eu disse para vocês, ele vai hiperissuflar, apesar dele não precisar usar o tórax, mas devido a essa necessidade respiratória, ele começa a empurrar e o tórax fica em tonel, que é aquele tórax mais assim. E aí você vê que o formato do tórax não está na sua normalidade, né? Aumento do diâmetro
do perímetro torácico ali. Apesar disso, gente, 50% dos neonatos com insuficiência respiratória grave podem apresentar raio-x de tórax normal. Normal. Ainda, a severidade da radiografia pode não ser relacionada com a clínica. Por exemplo, o raio-x está tudo bem, mas a criança não está conseguindo respirar, a criança está com sinais de choque, né? Choque séptico, a criança está com acidose metabólica, os exames laboratoriais estão mostrando que ela está extremamente diminuição do processo de oxigenação dos tecidos, né, com falta de O2, principalmente pela gasometria, e você tá vendo lá o raio-x não tá mostrando muita coisa. Então, ele não é o principal, mas ele é auxiliar e ajuda muito. Então, deixa eu mostrar aqui o que é uma atelectasia, para vocês entenderem o que eu tava falando. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um normal, certo? Tem alguns aqui nos bronquíolos, mas isso aqui não vejo nada de anormal, não. Mas olha a diferença. Olha o tórax do menininho, neném. Olha o tórax do neném. Olha a diferença desse tórax para esse tórax. Olha o tamanho disso aqui. Tanto que É tipo hiperinsuflou. uma TB, então, professora. Quase parece uma TB, né? Igual eu falei. Olha aqui a Quando eu vi, atelectasia. Olha aqui em cima, ó. Branquinho aqui e aqui, ó. Todinho branco, olha. Pegou o lobo inferior todinho, ó. E aqui também. Você não consegue nem ver. Cadê o coração desse menino? Deve estar aqui, né? Atrás dessa mancha branca toda. Então parece bastante. Mas como é um recém-nascido, Humberto, ninguém vai suspeitar que isso é um ATB, né? não, esse daí eu já vi bastante, mas já vi em adulto. Agora em criança eu nunca tinha visto, não. Você já viu muito TB, né? Já lá no municipal é o que mais tem. Idoso que vai. Tem muito mesmo. Pra você ver. E é de jeitinho, né? Essas manchas. Eu já vi uma, eu não sei se você já viu, mas é bem engraçado. No pulmão direito, devido ao ter 3 lobos, né? O lobo do meio, a telectasia estava no lobo do meio. Aí tava literalmente a faixa branca aqui, ó. Bem aqui assim. Aí para 2 riscos brancos assim, e branquinho no meio de cá, aqui preto, preto, o resto do pulmão, outro pulmão preto. Só aqui bem branco. Aí eu falei, não, mas aí é danado, bem no meio. A chance é menor, normalmente atua primeiro no superior e no inferior, né? Era uma adolescente. Ela tinha doença autoimune, né? E pegou o menino tuberculose, tadinha. E ninguém descobria, todo mundo falando que era bronquite, bronquite, bronquite. Foi ver a menina tá com tuberculose. Mas como a tuberculose não é, como é que eu vou explicar? Ela não é tão patogênica, né, nas pessoas que não têm sistema imune baixo, né, então a chance de desenvolver um problema é menor, né, de ter a doença é menor. Então, vamos dar continuidade. Na sala de parto, o que é que eu faço então, né? Então, se tiver mecônio no líquido amniótico, eu vou avaliar a vitalidade do bebê através do apigar que vocês viram, né? O bebê tá de boa, tá com o apigar ali acima, né, de 8, tudo bonitinho. Aí eu vou o quê? Bebê ativo. Se o bebê estiver ativo, eu vou observar ele, beleza? Eu fiz o esquema, bobeira, por que eu tô sofrendo? Aqui. Então, se o líquido amniótico tiver presença de mecônio no líquido amniótico, eu vou avaliar a vitalidade do bebê através do apigar. Tem um bom apigar, a criança está ativa, ok. Eu vou observar nessa observação outras manobras de ressuscitação se indicadas. Se a criança não manifestar nada, né, eu não preciso me preocupar, beleza? Eu vou só passar o processo de avaliação e observação dela se ela vai manter os sinais vitais ok. Depois, se eu for avaliar a criança a vitalidade 10 score menor ali do que 5, a criança já está o quê? Deprimida. Deprimida, eu vou aspirar a traqueia uma vez, certo? Eu vou fazer o processo de aspiração das vias aéreas dessa criança. E se ela voltar, vou observar, mas já posso entrar com manobras de ressuscitação e também com oxigenação
nessa criança, ou por via direta, né, por intubação, ou por via indireta, que é através da oxigenação por CPAP ou capacete, tá bom? O tratamento. Então, eu vou promover o calor, então essa criança vai ficar dentro da incubadora aquecida, administrar líquidos endovenosos, principalmente para evitar a hipoglicemia, porque ela não vai amamentar e, consequentemente, a criança perde, gasta energia muito rápido, então ela morre muito rápido por hipoglicemia. Controle da hipóxia, né, e da hipercapnia, então eu tenho que oferecer oxigênio para esse bebê. Gasometria, eu faço a gasometria constantemente para avaliar, né, os níveis de O2 e CO2 na corrente sanguínea, no sangue arterial. Então, a oxigenoterapia constante e a oximetria de pulso para eu avaliar a saturação desse bebê a todo momento, né? Baixou ali, gente, de 85, eu vou entubar esse menino, vou colocar ele no respirador mecânico, tá? Eu vou colocar no respirador no O2, né? Ou no respirador mecânico, pressão positiva contínua, né? Eu vou colocar o FiO2 a 0,5 em capacete e o FiO2, ou a pressão, a insuflação de oxigênio maior do que 6 no capacete. Por quê? Porque no capacete, no CPAP, ele vai direto, então eu posso infundir um pouco mais de volume. E eu faço maior do que 0,6 quando eu faço só em ventilação mecânica, tá? Então, essa pressão aí de oxigênio, ela só é maior quando é ventilação mecânica. Aí você só controla o respirador. Vou utilizar os cardiotônicos, no caso a dopamina, como medicamento auxiliar para evitar complicações cardiovasculares e diminuir também a taquipneia do bebê. Vou utilizar antibiótico terapia, né, antibacterianos para evitar infecções. Então eu vou utilizar a ampicilina e as penicilinas. Vasodilatadores pulmonares. Eu vou infundir também, pode ser direto no tubo endotraqueal, se essa criança tiver com tubo endotraqueal, o surfactante pulmonar para poder maturar esse pulmão o mais rápido possível, para ele conseguir resolver ele mesmo, fazer o processo de respiração sozinho. Vou utilizar o óxido nídrico para evitar a intoxicação do bebê pelo mecônio, né? E a oxigenação extracorpórea. Se eu perceber que esse bebê não consegue utilizar o pulmão, eu vou fazer a respiração, a oxigenação extracorpórea, que é através de ECMO, tá? Então, eu faço a oxigenação do sangue. Então, a gente chama isso, é uma máquina chamada ECMO, beleza? Então, é a circulação e respiração extracorpórea. O bebê não utiliza o pulmão para funcionar ali, então até o pulmão conseguir ser revitalizado, beleza? Então, gente, esse